Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 14 até o verso 21. Mateus 14, do 14 ao 21. Mesmo sentados, mas com reverência à palavra de Deus, acompanhe a leitura que faremos do texto sagrado. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Tirando o fato da palavra de Deus incluir as mulheres e as crianças aí, né? O texto fala que eram 5.000 homens e as mulheres foram excluídas aí da contagem, né? Ou porque eram muitas, maior, para os homens não serem envergonhados, né? Eu acho. Ou então, por conta da cultura mesmo, oriental ali. Mas é um texto que chama muita atenção. Nós hoje estudamos pela manhã também esse texto, nessa lição na escola dominical. É um texto que a gente vem falando, citei também na quinta-feira, um texto que vem falando muito ao meu coração. O aspecto de olharmos realmente para tudo aquilo que Jesus fez. E quando eu leio esse texto, me vem à mente, sempre veio à mente, o hino 245, na sua primeira estrofe, que diz assim: mais de Cristo eu quero ser, mas por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Por que eu me lembro desse hino quando eu leio esse texto? Né? Porque eu vejo Jesus olhando para as pessoas. E como eu disse hoje pela manhã no comentário da aula, eu muitas vezes me sinto incomodado porque eu não costumo olhar para as pessoas como eu deveria olhar, como Jesus sempre olhou. E é uma situação assim, eu penso que é geral. Nós não temos olhado para as pessoas como nós deveríamos. Nós não temos olhado para as pessoas de acordo com a orientação do Senhor Jesus. E Jesus ensina, Jesus mostra, Jesus vai falando aos nossos corações e a gente parece que não entende. Até numa forma de retrocadilho, parece que Jesus está falando no grego com a gente, né? E o Novo Testamento foi escrito no grego. Então acho que ele está falando no original e a gente não está estudando, não está conseguindo compreender. A Nani mencionou a questão da igreja olhar para as crianças, as famílias olhar para as crianças. Um pouquinho antes da gente começar o culto, estava orando lá com o Cláudio, e a gente comentando sobre isso, né? Que os jovens, adolescentes, estão assim, soltos, sem nenhum limite, sem nenhum tipo de cuidado, de zelo. Hoje os jovens fazem, as crianças fazem, estava comentando com a Lucinei, fazem as coisas como elas querem. Desde pequenininho, se a gente bobear, eles dão as ordens. Se você fala, vai fazer desse jeito, ele fala, não vou fazer, e a gente acaba aceitando isso. E nós estamos criando uma geração que está superando, está calando os adultos, os mais experientes. Infelizmente é isso. Nós temos grandes dificuldades de trabalhar
na vida das famílias por conta disso, por falta de respeito, por falta de colocar as coisas no seu devido lugar. Mas talvez porque a gente, e nós cristãos, estou falando por um grupo de irmãos em Cristo, porque nós não estamos entendendo bem claramente o que o Senhor está querendo que a gente faça. A sociedade seria melhor se os valores estivessem sendo implantados de uma forma diferente. O mundo seria melhor se o individualismo fosse deixado de lado e a gente passasse a pensar no coletivo. Será que nós queremos um mundo melhor? Infelizmente, nós não temos bons exemplos dentro da sociedade de pessoas que querem o bem de todos. Nós vivemos um isolamento onde cada um se preocupa apenas com a sua própria vida. Então, quando aparecem alguns abnegados que fazem alguma coisa diferente, parece que destoa do geral. Eu comentei com os irmãos sobre algumas coisas que eu vi ontem no programa lá, Criança Esperança, né? E que mexeram muito comigo. Algumas histórias de pessoas que abrem mão dos seus direitos, pessoas que abrem mão do seu conforto, para dar o conforto, o atendimento, para dar um mínimo de dignidade para crianças, para pessoas abandonadas, para pessoas marginalizadas. Mas será que nós, como igreja, não poderíamos pensar de forma diferente? Será que a igreja não poderia ser diferente? Porque apenas algumas histórias destoam, porque algumas histórias aparecem e ganham, assim, uma abrangência por conta dessas ações, se todos nós poderíamos estar fazendo. É a observação que eu faço em cima disso, porque a gente quer mais de Cristo, mas a gente quer mais de Cristo só da sua espiritualidade, da religiosidade que Jesus pode nos dar. Jesus, nos evangelhos, ensinou muita coisa do aspecto teológico. Se nós pararmos para pensar, tem muita doutrina bíblica, doutrina cristã, que foi fundamentada nas palavras e ações de Jesus. Outras foram depois que Jesus morreu e aqueles ensinamentos vieram a ser dogmas para nós nos dias de hoje. Mas Jesus ensinou muita coisa da religiosidade, da prática da obediência, da prática de reverência, da adoração a Deus. Nós aprendemos muito com Jesus. Mas a maior parte do ensino de Jesus, a maior parte daquilo que a gente aprendeu e aprende lendo os evangelhos, é de contato com pessoas, de ações voltadas para minimizar o sofrimento e a injustiça na vida dos outros. E a gente, como igreja, muitas vezes a gente para e implica e fica forçando a barra em cima só da religiosidade, só da espiritualidade, e esquece desse lado humano, desse lado da prática, do verdadeiro evangelho, que é pregar uma palavra de saída da situação difícil para aquelas pessoas que estão sofrendo. A gente pensa em pregar o evangelho, abrir a Bíblia e falar sobre a salvação, você vai para o inferno, se você não aceitar, a gente para e começa a falar um monte de coisa para a pessoa fica meio que atordoada. Mas no fundo, o que ela está precisando é de um apoio, de um abraço, de um estender da mão, de uma oração, de uma ajuda para uma necessidade. A partir do momento que essas necessidades dela forem supridas, ela vem e quer conhecer o restante dos ensinos de Jesus. E quando eu olho para o texto, eu observo algumas coisas importantes para que a gente possa ter o entendimento. Se a gente quer realmente mais de Cristo, a gente precisa ter um pouquinho mais dos atributos de Jesus. Se nas igrejas você perguntar sobre o que você quer estudar, a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, quer estudar sobre o céu, quer estudar sobre o inferno, quer estudar para onde a gente vai depois da morte, quer estudar isso, quer estudar aquilo, batismo. Você não fala, quer estudar uma maneira prática de oferecer o evangelho, de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Quem fez o curso de diaconia viu que esse é um dos cursos que o reverendo Douglas deu, que foi da prática, de você fazer a diaconia, o serviço às pessoas que estão precisando, estão necessitando. E a gente olha para o texto e vê que Jesus olhou para a multidão.
Jesus contemplou as necessidades daquela multidão. E o texto fala que eles se deslocaram, né? Jesus estava num certo lugar, se deslocou com o barco e viu que a multidão foi atrás. A multidão queria ouvir mais, Jesus queria ser atendido. E a gente fica pensando, né, nessa multidão se deslocando atrás de Jesus, todo mundo de terno, gravata, todo mundo roupa bonita, porque era domingo de ir na missa, né, como o povo fala, né, roupa de ir para a missa, roupa de ir para a igreja, tudo bonitinho. E não era isso. O que a gente vê, que o texto fala que tinha pessoas doentes, pessoas com problemas, pessoas que estavam aos pés de Jesus porque queriam mudar de vida, queriam uma solução, e ele estava apresentando uma proposta de salvação, uma proposta de sair daquela situação. Imagine você, muitas vezes a gente está numa pendura danada, né? Você olha na carteira, tem R$5 lá, né? E fala, é o que eu tenho para passar essa semana, né? E alguém fala, seus problemas estão resolvidos, vem aqui que eu vou te ajudar, né? Você fala, agora eu quero ouvir mais isso aí, como que eu vou ganhar, como eu vou transformar esses 5 em 10, 15, 50, 100, né? Jesus fala assim, você está na miséria, você está na dificuldade, mas eu posso pedir ao Pai que transforme a sua vida, que mude a sua sorte. Você está enfrentando problemas? Eu quero que você tenha uma vida diferente. Eu não sei para você como que foi cantar a casa de bênção, né? Ele traz uma paz para o meu coração e um desejo tão grande de que minha casa seja realmente reconhecida como um lugar de oração, um lugar de fé, um lugar em que as dificuldades estão presentes, mas eu tenho um Deus que me ajuda a superá-las. É isso que tem que trazer para nós esse cântico, esse louvor. E aquilo é uma oração, né? Essa não foi só a oração do Pai Nosso, a outra também foi uma oração. Faça, Senhor, do meu lar um lugar de harmonia. Faça, Senhor, do meu lar um lugar de alegria. Muitas vezes a gente está enfrentando um momento difícil, complicado. Você não tem saída, você fala, não sei como que eu vou resolver isso. Aí Jesus está olhando para a multidão e fala, você vem aqui, eu vou arrumar a sua vida, vou te ajudar. Vem aqui, a gente vai resolver esse problema. E Jesus está falando isso para o nosso coração nessa noite. Jesus também está querendo mostrar que a minha casa pode ser transformada, a minha vida pode ser transformada, a sua vida pode ser transformada, e nós podemos levar essa mensagem para outras pessoas, que a vida deles também pode ser transformada. E alguns detalhes nesse texto nos mostram como é que Jesus falou com eles, se aproximou dessa multidão. E são esses atributos que nós devemos ter para a nossa vida. O primeiro atributo está no verso 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Primeira coisa interessante que nós encontramos aqui, Jesus teve compaixão pela multidão, compadeceu-se da multidão, sentiu a dor daquela multidão, ele experimentou na sua vida o que eles estavam sentindo. Talvez esse seja um grande atributo que a gente poderia cantar naquele: mais de Cristo eu quero ter, mais da tua compaixão, sentir mais compaixão pelas pessoas. A vontade que eu tive na hora que cantei aquele hino, falar assim, que meu lar seja um lugar de oração, para serviço Jesus. Eu tenho enfrentado uma luta muito grande no meu serviço com algumas pessoas, não assim, comigo nem tanto, mas num ambiente em que as pessoas têm disputas, as pessoas não conversam, tem pessoa que não conversa com a outra, um ambiente meio complicado. E naquela hora veio a minha equipe de trabalho na minha mente, né? Eu estou pensando, o Senhor me ajuda essa semana a fazer diferença de alguma forma, levar uma mensagem, passar alguma coisa diferente para aquela equipe ali. Como é que a gente olha para as pessoas? Para começar, para ter compaixão das pessoas, eu tenho que estar bem resolvido. Eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que estar bem com Deus. E é assim que a gente entende a compaixão de Jesus. De duas formas. Primeiro, ele demonstrou o seu interesse pela multidão. Será que nós demonstramos interesse pelas pessoas? O texto do eunuco fala que ele perguntou: como é que eu vou entender se não tem quem me explique?
Como é que eu vou encontrar o caminho se não tem quem me mostre esse caminho? Eu vou dizer para você que nessa noite Deus está falando para o seu coração. Você é quem vai mostrar o caminho. Você é quem vai mostrar a direção. Deus quer usar a sua vida para falar para as pessoas que estão sem direção. Onde é o caminho? Eu tenho um pastor amigo nosso que ele põe todo dia no Facebook: bom dia, meus companheiros e companheiras do caminho. Reverendo Ari Botelho. Companheiros e amigos do caminho. Nós somos do caminho. Nós somos da estrada, nós somos da jornada, nós somos daqueles que estamos caminhando. Tem um hino antigo que fala: caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Eu estou caminhando, estou a caminho. Vou para a mansão celestial, vou para o lar eterno, vou para aquele lugar que Deus está preparando. Enquanto eu caminho, eu vou abençoando aqueles que estão à margem do caminho, convidando para que venham para o caminho. Jesus demonstrou interesse pela multidão. Segundo ponto, dentro dessa compaixão de Jesus, que ele demonstrou através do serviço à multidão. Viu? Vamos ajudar essa turma aí. Chamou aqueles que eram seus amigos do caminho e falou: viu, a gente vai, não precisa mandar embora não, eles que fiquem aqui, vamos nós estarmos resolvendo o problema deles. Muitas vezes a gente está mandando lá para o prefeito, está mandando para a assistência social, está mandando para o psicólogo, está mandando para o médico, está mandando para tantos lugares as pessoas que vêm para nós, quando na realidade o Senhor fala assim: é você que vai ser o canal da bênção aí. Ora com ele, abraça ele, ajuda ele. E nós estamos mandando para outros lugares, como os discípulos fazendo: Senhor, despede, dá um jeitinho, mas não embora, Senhor. Ele fala: não, é aqui que nós vamos fazer o trabalho, é aqui que a gente vai fazer toda a restauração. Nós somos discípulos de Jesus, queremos ter mais de Cristo, compaixão das pessoas e ajudá-las. O segundo atributo que eu encontro nesse texto é que Jesus mostrou ternura. Ternura parece uma coisa de gente mais delicada, eu sou mais brutão, não tem ternura, não tem esse carinho, não tem que ter essa demonstração de amor, de afeto pelas pessoas. A gente vive numa sociedade muito machista, muito complicada, as pessoas têm medo de abraçar um ao outro. Outro dia eu já comentei com os irmãos de pessoas que falaram do abraço. O pastor João, lá no Serrano, pregou sobre isso também, que um garoto chegou para ele: pastor, me abraça por favor, meu pai não consegue me abraçar. Nós vivemos uma geração que as pessoas não querem ter contato com os outros. A gente precisa abraçar, a gente precisa ter demonstração de ternura, carinho, um gesto delicado diante da pessoa. Olha do verso 15 até o 18. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Jesus podia dar uma dura nos discípulos, viu? Estou falando para vocês trazerem, vocês estão teimando, podia brigar. Ele falou: viu? Traz aqui. Tudo bem, não precisa ir embora. Vamos trabalhar com eles, vamos estar ajudando. Jesus compreendeu até mesmo a ignorância ou a incredulidade, ou seja, qual for o adjetivo que a gente vai dar para a atitude dos discípulos, achando impossível cuidar daquelas pessoas. E Jesus falou: vocês se esqueceram que vocês estão comigo? Vamos fazer uma coisa diferente com esse povo? Vamos tornar a vida deles mais alegres? Não está bom aqui esse momento, essa comunhão, não está bom esse momento de ensino, eles estão interessados pela palavra, eles querem mudança na vida deles, vamos ajudá-los? Jesus teve ternura. E a ternura de Jesus é representada em 2 situações. Primeiro, na sua resposta de graça aos discípulos. Vocês podem dar o que eles precisam.
A Marli estava falando aqui, né, da questão da oração, que muitas vezes as pessoas procuram. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Ora por mim, pastor. Eu costumo dizer assim, oro com você. Talvez a pessoa esteja tão fraca, tão debilitada, tão sem forças até mesmo para orar. O texto bíblico fala que o Espírito Santo ora por nós e intercede por nós. Mas naquela hora você orar com Ele. Mas em alguns momentos a gente esquece disso. Que a gente pode orar uns pelos outros. E Jesus fala para os discípulos, viu? Vocês mesmos podem resolver esse problema. Ele coloca de uma resposta muito tranquila para eles. E no segundo ponto ele fala que o texto nos mostra que ele teve paciência para com os discípulos. Como eu disse, ele podia ter rasgado com eles num linguajar bem popular, né? Vocês estão comigo há tanto tempo, não sabem que a gente pode fazer uma diferença? Vocês não aprenderam nada mesmo, está difícil. Podia ter dado uma dura nos discípulos. Mas ele teve paciência, reconsiderou aquele momento de falta de lembrança, falta de um posicionamento de fé, de que as coisas poderiam ser diferentes naquele momento. E se não fosse essa paciência, essa ternura, o gesto de Jesus para lidar com os discípulos, talvez eles não tivessem a oportunidade de festejar naquele momento no final. E o texto fala que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Imagina a cara dos discípulos um olhando para o outro, né? Todo mundo comeu bastante, olha quanto sobrou. Como é isso, rapaz? Como que aconteceu isso? Imagine. É a graça de Deus transbordando. A graça de Deus agindo na vida das pessoas. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, no nosso meio, não acontecem nos nossos ciclos de amizade, porque nós não acreditamos que possa acontecer. Nós não temos a ideia que isso possa acontecer, por conta da forma como nós olhamos para a multidão. A gente olha de uma forma meio que natural, ou corriqueira, ou rotineira. Experimente amanhã você no seu ambiente de trabalho, na escola, na sua vizinhança. Experimente chegar e olhar com outros olhos as pessoas com as quais você vai se relacionar amanhã. Experimente exercitar essa visão que Jesus nos dá, o nosso próximo, aquele que se aproxima de nós. A gente fala, puxa, comecei o dia difícil, está difícil hoje, está complicado, já comecei com problema. Será que são as pessoas que vêm para nós são problemas, ou nós que não estamos olhando com um olhar diferente para o nosso dia que está iniciando? Precisamos olhar com um olhar de ternura, colocar amor, colocar um olhar distinto no nosso dia. Na nossa casa, muitas vezes a gente chega em casa e fala, já sei o que eu vou encontrar lá, né? O problema está lá, dificuldade está lá. E se nós encarássemos esses problemas, essas dificuldades de outra forma? Muitas vezes a gente quer, e a nossa oração é para que Deus mude as pessoas, quando na realidade a oração tem que ser no sentido, Senhor, começa a mudar a minha vida, começa a mudar a partir de mim essa história. O terceiro e último atributo que nós encontramos nesse texto é o poder de Jesus. Do verso 19 ao verso 21, nós vemos esse poder manifestado. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O poder de Jesus sendo manifestado. 2 coisas importantes para se destacar nesse atributo do Senhor. Primeiro, manifestado o poder do Senhor na alimentação da multidão. Deus não deixa faltar nada. Por pior que seja, por mais complicada que seja a situação, Deus vai estar sempre presente e não vai deixar que nada nos falte. A gente orou, cantou isso na oração
Senhor. Como a irmã disse, muitas vezes nós oramos essa oração de uma forma sem pensar, sem meditar nela. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós. E essa é a mensagem que a gente deve mandar para as pessoas, levar para as pessoas que estão sofrendo. Está precisando de alguma coisa? Deus vai suprir. Muitas vezes a gente espera que o milagre aconteça lá, que os pãezinhos sejam multiplicados, os peixes lá. Mas é na forma como nós também queremos abençoar a vida das pessoas. Nas nossas atitudes. Eu evito, não gosto muito de contar os nossos exemplos como exemplos para serem seguidos. Nós somos tão complicados como qualquer outra pessoa. Mas a Nani, nesses dias, ela foi questionada sobre isso. O trabalho dela na direção lá do grupo dela de trabalho, o objetivo é conquistar outras pessoas para trabalharem no grupo dela, né? E aí uma pessoa pergunta para ela, mas você precisa mudar seu jeito, você precisa pensar um pouco mais em você. Não ajude tantas pessoas lá, você também depende disso. Ela falou, mas a minha proposta de trabalho é diferente. Na medida que eu sou abençoado, eu abençoo também. E na medida que a pessoa é abençoada, ela volta a me abençoar. Essa tem sido a minha proposta. Ela falou, eu não sou uma pessoa gananciosa, uma pessoa que pensa no lucro das propostas. Talvez esteja aí o engano de muitas pessoas em não ver o poder de Deus nas suas vidas. São pessoas gananciosas que pensam em crescer por cima dos outros. À medida em que nós resolvemos abençoar outros, Deus também estará abençoando a nossa vida, a nossa casa. Nós precisamos pensar nisso. Na manifestação do poder de Deus na nossa vida, olhando para trás, para Deus tem me abençoado, tem que abençoar outros. E se como igreja nós começarmos a ter esse passo, esse papel, estou falando só nossa igreja, mas todas as igrejas pensarem nisso, não serão apenas aqueles casos apontados nos programas de TV, como casos isolados que ganham destaque porque é algo que ninguém faz. Ontem foi contada a história lá de uma mulher que perdeu seu filho, ela fez um voto, ela falou assim, Deus não quis que eu fosse mãe nesse momento, perdeu o filho. Ela falou, mas eu quero fazer um propósito, quero ajudar outras pessoas, e vou, para cada pessoa que eu souber que está grávida, que vier uma notícia para mim, eu vou fazer um enxoval para ela. Ela já fez mais de 5.000 enxovais. Está com 91, parece que é a proposta lá. Tudo bem que tem uns princípios que são meio questionáveis, mas eu acho que é a intenção do seu coração, o desejo de fazer, aquilo que Deus colocou para ela fazer. Será que nós não poderíamos fazer isso também? Como igreja, não poderíamos fazer isso? Cada um que a gente soubesse, vai lá. O Cláudio que trabalha lá no posto de saúde, tem mais uma grávida aparecer lá. Nós vamos dar um enxoval para ela também. E a gente começar a buscar doações e fazendo para que isso aconteça. Eu falei hoje pela manhã, não é porque nós tivemos uma questão de avaliação, uma associação encerrada aqui, que a igreja deve ter o seu papel de visão diaconal. Nós precisamos separar o que é zelo, por um lado, mas a nossa ação e aquilo que Deus chama para fazer deve continuar sendo feito. O poder de Deus se manifestando na nossa vida e na vida das pessoas. E o segundo ponto nessa questão do poder de Jesus é o poder exercido pelo serviço dos discípulos. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas usou os discípulos para abençoar aquelas vidas que estavam ali. Mostrou para eles que não era dispensando a multidão que o problema seria resolvido. Não era somente o discurso que eles estavam atrás, mas eles precisavam de algo novo na vida deles. Precisavam da comunhão, precisavam estar juntos, precisavam ser cuidados, precisavam ser alimentados. E tudo aquilo foi contemplado na ação de Jesus. Que a gente possa parar e pensar um pouquinho sobre isso. Qual é a visão da nossa igreja para a multidão? Será que nós não queremos selecionar quem vai caminhar conosco na jornada? Será que nós estamos com o olhar voltado para aquelas pessoas que estão necessitadas?
Será que nós não estamos dispensando as pessoas para que possam resolver seus problemas, cada uma por si? O que o Senhor Jesus está mostrando para nós? Qual é a orientação do Senhor através da sua palavra? Um dos cânticos é esse, né? Senhor, fala pela tua palavra, né? Quero ouvir a tua palavra. Não conhecia aquele cântico. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está falando aos nossos corações. Possamos ouvi-la atentamente, meditar atentamente e pedir ao Senhor, nos dá, Deus, discernimento, nos dá coragem, nos dá força, nos dá vontade de te servir e fazer com que as multidões possam ser abençoadas. Nós não sabemos qual é a nossa multidão aí. Qual é a multidão que está nos seguindo? Nós precisamos prestar mais atenção, olhar a multidão, compadecer-se dela e estar ajudando essa multidão a encontrar o seu caminho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa visão possa ser uma visão para cada um de nós e que isso nos torne pessoas melhores, pessoas que querem mais de Cristo, não apenas para acumular os atributos do Senhor Jesus na nossa vida, mas que esses atributos possam ser praticados. Mais amor, mais poder, mais ternura, mais compaixão para com as pessoas. Que Deus nos ajude. Amém.